apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. As verdades que libertam. Que glória! Palmas para Jesus! Maravilha! Vamos orar? Anjos de Deus, peguem suas Bíblias, como sinal de que cremos nela. Pegue sua Bíblia, feche os seus olhos e receba esta confissão de fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Sabemos e reconhecemos isso, de modo que nos submetemos à Tua soberania e Te pedimos que revele Tua palavra, nos faça entender Tua palavra, para que assim ela não volte para o Senhor vazia. Que os Teus anjos ministrem em nós, que o Teu Espírito Santo manifeste em nós a Tua glória e a Tua vontade, permaneça e prevaleça sobre nós, sobre a igreja, por todas as ovelhas que vão assistir e ouvir agora, que a Tua glória alcance elas também, pois Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Manifesta a Tua glória e nós Te louvaremos, pois só o Senhor é Deus. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem pode falar amém? Amém? Glória a Deus pela sua vida. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você aqui em Santo André. Graça e paz a você no YouTube. Graça e paz a você no Facebook. Graça e paz a todos vocês, aos que estão pela primeira vez hoje no MGA. Glória a Deus por cada um que está aqui. Hoje é a quarta parte. Estou aqui com algumas Bíblias. Como eu disse, essa Bíblia aqui, só nessa tem 3 Bíblias. Versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida. Nova tradução linguagem de hoje. E o grego original do Novo Testamento. Está aqui, só nesse livro. E mais essa aqui, edição contemporânea, Editora Vida. Então eu estou com 4 traduções para o assunto dessa noite, que tem por tema Não Apagueis o Espírito, parte 4, quarta parte. Amém? Diga para o seu irmão, não apague o Espírito. Continuando em Efésios capítulo 5, da onde eu parei na terceira parte, e já vou abrir as Bíblias, para que todas fiquem aqui na mão, a tradução, a versão. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Já abri nessa. Deixa eu abrir na outra também, para que eu fique com as Bíblias tudo abertas aqui. Efésios capítulo 5. O tema da mensagem, Não Apagueis o Espírito, parte 4. E essa mensagem não vai terminar agora nessa parte. Vai ter mais, porque eu tenho mais assuntos para falar. Amém? Você já pode entrar no nosso link, no nosso site, www.graçaeapostolado.com. Na página inicial, clica no link O Espírito Santo em Graça. Então você vai ter toda a série dessa mensagem, tá? A série O Espírito Santo em Graça é o link no nosso site. O subtítulo da mensagem, Não Apagueis o Espírito. Então, na internet, no YouTube, procure por Não Apagueis o Espírito. Mas no nosso site, vá no link, que o link, você clica no link, vai abrir uma página. Então, no nosso site, graçaeapostolado.com, clica no link, O Espírito Santo em Graça. Hoje é a quarta parte, Efésios 5, eu já achei aqui na Bíblia Vida, deixa eu abrir a outra também, Efésios 5, no grego, que é mais difícil ler aqui no grego, porque
Está o grego e o português junto. A letra em grego é muito difícil de ler. Mas deixa eu acompanhar junto. Pronto. O que diz Efésios 5,18? Foi onde eu parei na terceira parte. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. Algumas Bíblias diz em que há contenda. Eu vou ler na versão Revista Atualizada. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Na versão contemporânea, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. A terceira tradução, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, confusão. Paulo está dizendo o quê? Para que o crente, para que a igreja se encha do Espírito Santo. Como eu disse na terceira parte, o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós. Outra coisa é Coríntios 12, verso 7. O Espírito Santo se manifestar em nós. Levante um dedo, diga, o Espírito Santo habita em mim. Diga, 1 Coríntios 3,16. Diga, mas o Espírito Santo pode se manifestar em mim. Diga, 1 Coríntios 12, verso 7. Então são duas coisas diferentes. Quem está entendendo? E o crente tem que entender isso. É o mínimo que ele tem que entender, é isso aí. Ele não pode rechaçar, ele não pode ignorar a manifestação do Espírito Santo. Não é porque mudou a aliança, não é mais lei, é graça, que ele vai ignorar a manifestação do Espírito Santo, porque Deus é Deus desde antes da lei. Ele é Deus desde antes da graça, ele é Deus desde antes das alianças. Amém, abençoados? Antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, José, não havia lei, e ele já era Deus. Gênesis 1, no princípio criou Deus. Alô, o que eu quero que você entenda é que Deus, ele é Deus antes das alianças. Ele é Deus antes dos pactos, ele sempre foi Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali já havia uma manifestação do Espírito Santo antes da lei de Moisés. Gênesis 1. E ele já era Deus. Aí veio a lei. Claro que ele continuou sendo Deus. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, acabou a lei. E agora? Hebreus 8,13, dizendo nova aliança. Saiu a lei, entrou a graça. E ele continua sendo Deus. Porque ele é Deus além, independente das alianças, dos povos. Se a palavra dele é para judeu ou para gentil, isso para ele não muda nada. Ele continua sendo Deus. God is God. Deus é Deus. Por favor, a ele. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas a palavra profética é imperativa. Enchei-vos, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Enchei-vos. Olha, o crente é chamado, o crente é convidado, o crente é intimado a se encher do Espírito Santo. E esses dias o Espírito Santo me falou, ele me disse assim, veja que não sou eu, isso parte do crente. Como assim, Senhor? O Espírito Santo fala comigo abertamente. Como eu falo com vocês, ele fala comigo. É um amigo. E ele fala comigo às claras. Não é algo formal. Eu sou o Espírito. Não é. É como um amigo. Algo, uma amizade que não dá para explicar. E ele me disse, veja que não parte de mim. Como assim, Senhor? E ele falava, veja Efésios 5,18. Aí eu fui ler. Ele falou, perceba que depende de vocês. Porque Paulo disse, enchei-vos. Uma outra versão, se encham do Espírito Santo. Então, parte de mim. Se eu não me encher do Espírito Santo, ele habita em mim? Habita. Mas ele habita em quantos lá fora? Quantos que lá fora tem o Espírito Santo? E está lá, nascendo, crescendo, morrendo, pagando conta. E o Espírito Santo habita nele. E não sente nada, não vê nada, não entende nada. E o Espírito Santo habita nele. Isso é um mistério tremendo, hein? Isso é um mistério tremendo, você entender que o Espírito Santo sempre esteve em você, mesmo quando você não entendia nada.
Outro mistério? Então se ele estava em mim, por que ele não falava? Não, porque não é assim que funciona. Deus tem as suas leis. Nem entra por essa porta. Se ele habitava em mim, já quando eu estava na ignorância, então por que ele... Não, abençoado, não é assim que funciona. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Não é assim que funciona. Você tem que ouvir. Eu posso até te falar que o Espírito Santo ele é ativado quando você ouve a palavra de Deus. Quem pegou essa, hein? Pegou? Você pegou essa? O Espírito Santo ele é ativado quando você ouve a palavra. Paralelamente, profeticamente, com João 16:13, Jesus falou, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E ora, qual que é a verdade, senão a palavra de Deus? E como é que ele vai te guiar se você não conhece? Dá um sinal quem está entendendo. Isso te explica por que você já tinha o Espírito Santo, mas nem sentia ele, nem sabia de nada, não entendia nada e ele já estava em você. Há uma teologia equivocada que diz e pensa que o Espírito Santo entra no crente. Se o Espírito Santo entra, então você não era salvo. E se você não era salvo, então o que Jesus fez na cruz antes de você nascer, não valeu para nada. Porque se você não era salvo, você não tinha o Espírito Santo, e o que ele fez não valeu para nada, então, que teologia que é essa? É aquela falsa teologia do livre-arbítrio. Que quando você aceita, que quando você decide, aí você é perdoado, aí você é justificado. Isso não são boas novas. Evangelho significa boas novas. Quando você chega numa pessoa, abençoado, você sabia que Jesus já levou os seus pecados? Nossa, sério? Legal! Você sabia que você já é salvo pela graça de Deus? Nossa, eu estou gostando tanto de falar com você, é porque o Espírito Santo já está nele. Olha, eu estou entendendo. Fala mais. Quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou, ele perdoou, ele tirou todos os seus pecados. Você já nasceu sem pecado, porque você nasceu depois que ele tinha morrido na cruz. Estou entendendo. Claro, o Espírito Santo está nele, aí ele está entendendo mesmo. Quem está entendendo? Então, o Espírito Santo não entra. Ele já está. O Espírito Santo não entra, ele se manifesta. Quem entrar já entrou faz tempo, tudo já está consumado. Alô? Quem aqui pensava que o Espírito Santo entrava? Pode ser sincero, quem pensava que ele entrava? Que o Espírito Santo vinha e entrava? E tem muitas igrejas assim, pensam que ele entra, depois pensam que ele sai. Não é assim? Por isso que falam, olha, agora você perdeu sua salvação, o Espírito Santo saiu de você, e fica aquele negócio, ele saiu, mas aí depois ele entrou, e quando ele estava saindo, ele resolveu ficar, porque você é sempre o eu, o egocentrismo, e nós não somos egocentristas, nós somos cristocêntricos. Pegou? Em Cristo eu sou salvo, em Cristo eu sou liberto, em Cristo eu sou justificado, em Cristo eu sou nova criatura. Nós somos cristocêntricos, não egocêntricos. Depois que eu aceitei, depois que eu busquei, depois que eu decidi, não aconteceu nada. É depois que ele morreu, é depois que ele ressuscitou. Está claro ou não está claro? Agora é preciso entender, veja Efésios 5,18, vou mudar de assunto, é preciso entender que Coríntios 3,16, o Espírito Santo já habita em você. E uma vez habitando, ele pode se manifestar. Como que ele pode? Pastor, me dá um exemplo de como o Espírito Santo pode se manifestar em mim. Aqui, ó. Efésios 5,19. É só você começar a falar entre nós mesmos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando você começa a cantar, salmodiar, orar, dar glória a Deus, o Espírito Santo se manifesta. É o sinal de que ele habita em você. Quem já sentiu? Alô, o Espírito Santo, você sente.
Ah, pastor, nunca senti nada. Ih, irmão, essa conversa é velha. Como nunca sentiu nada? Então você nunca louvou a Deus? Não, pastor, eu canto. Eu estou falando de louvar. Cantar, você pode cantar Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, pode cantar a música da Xuxa. Estou falando de louvar, não estou falando de cantar. Louvar. Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Estou falando de louvar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Estou falando de louvar. João 4. Deus é espírito, importa-se com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É outro nível, não estou falando de cantar, não. Estou falando de cantar. Cantar, você pode cantar a música do Roberto Carlos. Para Deus você não canta. Para Deus você louva e adora. Por isso que os ensaios do Miloa, com os cantores, é só uma amostra. Porque cantar você canta em qualquer lugar. Miloa, Ministério de Louvor e Adoração. Então, o objetivo é louvar. Ministério de Louvor é louvar. Ministério de Louvor e Adoração, louvar e adorar. Então, o ensaio é só uma amostrinha para vocês terem uma ideia de como que é. Aí você louva e adora depois. Quem está entendendo? Juntamente com a igreja. Não tem como ensaiar louvor. Alô, quem tem caneta? Louvor não se ensaia, louvor se faz. Você pode ensaiar notas, pode ensaiar a letra, mas louvor não se ensaia. Adoração, não tem como ensaiar a adoração. Porque a adoração é uma manifestação do Espírito Santo quando você louva. De novo, a adoração, ela é consequência. A adoração, porque a adoração é um nível de louvor. Primeiro você começa cantando, começa a louvar e adorar. A adoração é uma manifestação do Espírito Santo em nós quando louvamos a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? O assunto aqui é enchei-vos do Espírito. Coloque seu dedo em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, vírgula, mas enchei-vos do Espírito. Olhem para mim, o Espírito Santo me disse semana passada, não sou eu que vou vir sobre eles, do nada. Eu já sabia disso. Ele falou, vocês precisam se encher de mim. Eu já estou em vocês. Eu já habito em vocês. Querem que eu se manifeste em vocês? Comecem a me louvar. Comecem a me adorar. Por isso que no momento do louvor, você é você e eu sou eu. E eu não posso fazer por você. Se você ficar olhando para mim e ficar achando legal, ficar achando bonito, não vai acontecer nada com você. Mas se você esquecer o ventilador, esquecer a cor da parede e começar a se entregar para Deus em louvor e adoração, Ele também se manifesta em você. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Simples assim. O tema da mensagem, enchei-vos do Espírito, parte 4. Mas apóstolo, mas eu preciso mesmo. Claro que você precisa, irmão. O Espírito Santo é a gasolina do crente. Não confundem. Pastor, mas ele não habita em mim? Eu acabei de falar, não confunda. O assunto desse apostolado, dessa série, o Espírito Santo em graça, enchei-vos do Espírito, o assunto não é que ele habita em você. Isso, me desculpa a expressão, todos estão careca de saber que ele habita em você. Porque você é ovelha, porque você é nova criatura, porque você é de Jesus, então, que ele habita em você, quem que não sabe disso? O assunto não é esse. O assunto é enchei-vos. Alô, é um outro nível espiritual. Enchei-vos. Alô, eu não posso me encher por você. O pai não pode se encher pela filha. A minha filha louva a Deus do meu lado. Mas eu sou eu e ela é ela. A filha não pode se encher pelo pai. A mãe não pode se encher pela filha. A filha não pode se encher pela mãe. O marido não se enche pela esposa. A esposa do lado pode estar de mãos dadas, não tem problema. A esposa não se enche pelo marido. Isso é pessoal e individual. Quem está entendendo?
Tanto é verdade que todos que têm uma Bíblia, a palavra é a mesma para todos. Digam comigo, enchei-vos do Espírito. Está claro ou não está claro? Agora, se for virar moeda, vira moeda. O não se encher do Espírito, Hebreus 6, pode virar um perigo espiritual. Porque 1 Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Onde está o perigo? Em não se encher do Espírito. Vai para Gálatas 5, rapidinho. Olha Gálatas 5. Eu estava em Efésios 5, volta um livro atrás. Gálatas 5, versículo 16. Esse é o perigo espiritual. Alô, perigo não é o diabo não, hein? Perigo não é diabo, perigo não é demônio, perigo não é o inferno, nada disso. O perigo é você. É a sua mente que é o perigo. É as fortalezas. Falar na sua mente, não preciso disso não. Não é bem assim. Não precisa tanto. Esse que é o perigo. Digam, por quê? Gálatas 5,16. Andai, verbo imperativo no presente. Andai significa ande agora. Uma outra versão, ande sempre. Uma outra versão, continue andando. Andai no Espírito. E não satisfareis a concupiscência. Em outras palavras, os desejos da carne. Olhem para mim. Já preguei isso aqui. O nosso problema não é o diabo, porque o diabo foi aniquilado. Nosso problema não é o diabo. Está claro ou não está claro? Pode dormir em paz, hein? Nosso problema não é o diabo, não. Pastor, mas fiquei sabendo que tem um demônio. Irmão, o problema não é o demônio. Não é o diabo, não é o demônio, não é o principado, não é potestade, não é o inferno, não é a legião. Nosso problema não é esse. Nosso problema é a nossa carne. Aliás, entra no nosso site, graçaapostolado.com, ou no YouTube, no nosso canal, o Ministério Graça Apostolado, procure a mensagem, qual a luta do cristão? Quem lembra? Qual a luta do cristão? É contra o diabo? Não, é contra você mesmo, contra a sua carne. Que dia de ir na igreja, de congregar e servir a Deus, a carne quer fazer outras coisas. Justo na hora do culto. Tem a semana inteira para fazer, a carne não faz. Mas na hora do culto, a carne... eu estou com uma saudade da minha prima. Porque a semana inteira não foi na casa da prima. Na hora do culto, que é na casa da prima. Não, eu não sou bobo, não. A carne não me pega mais. Caramba, meu. Semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, não fala da prima, não fala de ninguém. Na hora do culto... Estou com uma vontade de ir na casa da minha prima, estou com uma saudade dela. Acho que é Deus me... Aí, né? Acho que é Deus me avisando. Será que ela vai morrer? Não, não é Deus te avisando, não. É sua carne te enganando. Vai na casa da prima antes ou depois? Deus é prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e não satisfareis as vontades da carne. Por quê? 17. Porque a carne, se vocês não sabem, deseja. Alô, a carne deseja. Não é que eu penso, não é que eu acho, talvez a sua não, quem sabe. A carne deseja, ela quer, ela tem vontades. Isso para mim está claro há anos. A carne tem vontades. Se você deixar, meu irmão, ela é pior que o diabo. Ela te derruba, ela acaba com o seu ministério. Por isso Paulo diz, quem está de pé, cuidado, para você não cair, hein? Mas Paulo, eu fui ter uma reunião com Paulo. Paulo, posso ir aí na sua casa? Pode. Você me atende? Te atendo. Paulo, você disse cuidado para não cair? Mano, quem está de pé, cuidado para não cair. O que eu tenho que fazer para não cair? E Paulo me disse, enchei-vos do Espírito. Se mantenha cheio do Espírito. Alô, pelo amor de Deus, quem é que está entendendo, hein? Me dá um sinal. Você está você está percebendo, você está entendendo, você está discernindo que são dois. Se você pender para o Espírito, a carne perde. Mas se você pender para a carne, fica 1-0 para a carne e o Espírito perde. Consegue entender isso? Você tem que entender isso para ontem. Porque tem crente sendo prejudicado pela carne. E a maioria pensando que é o diabo.
Alô? Talvez você que me assiste está acusando o diabo, está culpando o diabo. Na verdade, você está na carne. 5-0 para a carne. Aí não tem como reinar em vida. Aí não tem como servir a Deus. Não tem pastor que ajuda, não tem apóstolo, não tem igreja, não tem ninguém. Você está na carne. Quem é que vai te ajudar? Como? Digam bem forte, o que eu tenho que fazer? Gálatas 5,16, diga para o seu irmão, ande no Espírito. Mas como? Porque sempre tem um mais, né? Mas como que eu vou andar no Espírito? Efésios 5, 18, 19. Enchei-vos do Espírito. As pessoas sempre dão uma de mané, né? Mas como? Eu tenho resposta para tudo. Como se encher do Espírito? Efésios 5, 19. Falando entre vós mesmos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vai se enchendo do Espírito, vai ficando 1-0 para o Espírito, 5-0 para o Espírito, 200-0 para o Espírito, e a carne lá debaixo dos seus pés. Mas é você que tem que fazer isso. Você faz por você e eu faço por mim. Quem está entendendo? Você faz por você. Alô? 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 Não existe crente fraco na Bíblia. O que eu falei? Não existe crente fraco na Bíblia. Claro que não, porque todos eram cheios. Não existe crente fraco na Bíblia. Nas igrejas não existem crentes fracos. Existe ou não existe? Mas na Bíblia não tem. Me mostra um crente fraco na Bíblia. Pode ter filho da perdição, pode ter incrédulo, mas crente fraco não existe, irmão. Romanos 12, 11. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E eu peguei o caminho. Romanos 12, 11. O Espírito me falava, você não recebeu Jesus? Recebi. Agora você é um cristão? Sim. Você não deve servir a Deus? Sim. E o que você deve fazer? De conformidade com Romanos 12, 11, eu devo ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Ele falou, é isso mesmo, esse é o caminho. Não para não. Já passou 25 anos. Estou pegando fogo. Estou pegando fogo. Parece que é a primeira vez que estou pregando. Você já ouviu isso, né? Como é que uma pessoa depois de 25 anos pregando, quando prega parece que é a primeira? Antagônico isso, né? Não parece que é uma mentira? Não parece que é uma hipérbole? Parece que eu estou exagerando. Pastor, para cima de mim, depois de 25 anos, parece que é a primeira. Irmão, irmão, que Deus te revele isso, meu irmão. Que Deus te revele isso, meu irmão. Esse gozo, essa glória. Olha, glória a Deus por esse gozo, glória a Deus por essa glória, glória a Deus por quando acaba a pregação, para mim parece que foi a primeira vez, glória a Deus por isso. Faz 25 anos que eu luto contra a carne para não. Graça e paz, irmãos, acabei a pregação. Ixi, irmão, não aguento mais, estou com o saco cheio, já está louco, não aguento mais, 25 anos já passou. Glória a Deus, que sempre quando acaba, nossa, parece que foi a primeira vez. Tô fresquinho, tá novinho. Parece que eu acabei de receber Jesus agora, faz 1 minuto. Aquele negócio do primeiro amor, alguém já ouviu falar do primeiro amor? Eu mantenho a chama acesa. Em 25 anos já conversei com muita gente. E eu já ouvi. Pastor, teve um dia que eu falei em línguas, foi tão gostoso. Quando? Nem lembro mais. Sabe o que meu pai falava? Quem morreu ontem, hoje já faz um dia. Sabe o que isso quer dizer? O passado ficou para trás, irmão. Você acha que eu estou na glória de falar em línguas há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás? Hoje mesmo eu provei uma glória novinha, fresquinha. A glória da semana passada, a glória do mês passado já foi. A glória dos 25 anos em graça já passou, irmãos, já passou. Eu estou em outra glória novinha, fresquinha. Aquela já foi embora. A água que passa debaixo da ponte não volta mais. Por isso enchei-vos do Espírito. Eu ainda vou voar. Eu vou.
Vamos ver no grego, como é que o grego diz original. Primeiro, nova tradução, linguagem de hoje. Estou aqui com 4 versões. Eu já li a Bíblia Vida, edição contemporânea. Eu já li a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos ver no grego original como que é. Efésios 5, 18. Efésios 5, 14, 15, 16, 18. Olha lá. No grego. Eu leio aqui no grego, você lê a sua aí. No português, às vezes tem uma diferencinha. E às vezes essa diferença é a tônica, é a chave. Geralmente, a diferença não é gritante, não é muita. Por isso que nós devemos crer na Bíblia, porque, teoricamente, 98%, 99% da Bíblia é verdade mesmo. Alguma tradução, uma diz moço, outra diz jovem, uma versão mais antiga diz mancebo. Mancebo, quem nasceu no ano 2000 não sabe o que é mancebo. Mas quem nasceu em 1935, 40, mancebo. Então, 3 versões. Jovem, mancebo, moço. A Bíblia muda isso. Tá? Essas coisinhas que mudam a Bíblia. Mas o sentido não muda. Entenderam? Vamos ver no grego original. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em o qual existe vida desenfreada. As versões convencionais. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, confusão, divisão, devassidão. No grego, o qual existe vida desenfreada. Ô irmão, como é que uma pessoa vai ser guiada pelo Espírito Santo? Como uma pessoa vai ser instruída pelo Espírito Santo? Como vai sentir a presença do Espírito Santo se tem uma vida desenfreada? Vamos comer, come que nem um leitão, um porco velho. Vamos beber, bebe que nem um... Parece que o mundo vai acabar em 5 minutos. Vamos nos divertir. Se diverte parecendo que tem que ser tudo agora, que amanhã não vai ter amanhã. Tem que fazer tudo agora. Irmão, aí não tem jeito mesmo. Não. Hã? Por isso que Paulo disse que Deus nos deu espírito de moderação. Mas tem gente que... Nervoso, todo mundo fica. Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Né? Que vontade de dar um soco, mas não dá. Traduzindo é isso. Irai-vos e não pequeis. Vontade de dar uma, por causa da carne tem a vontade. E o que você fez? Não dei porque eu sou um cristão. Pegou? Traduzindo é isso. Você tem a vontade, mas você não consuma ela. Você não realiza. Então, Efésios 5,18 no grego. Não vos embriagueis com vinho, qual existe vida desenfreada, mas, olha, o grego original é diferente, hein? Sede repletos com o Espírito Santo. Repletos. Em outra versão, enchei-vos. Cheio, repleto. Quem está entendendo, diga amém. Hein? Sede repletos com o Espírito. Olha o verso 19. Eu no grego, você aí na sua versão. Falando a vós mesmos. Agora ficou mais claro. A versão tradicional diz o quê? Falando entre? Então. Mas no grego diz, ó. Falando, ó o grego. Falando a vós mesmos. O que Paulo está dizendo no grego original? Primeiro fale consigo. E depois falem entre vós. E eu vou dar um exemplo. O que seria falar consigo mesmo? Para mim, falar com Deus, eu não preciso de vocês. Então, olha o grego original. Olha o original no verso 19. Falando a vós mesmos. O que seria isso? Não preciso de vocês para falar com Deus. Então, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Tu és o meu Deus. Graças te dou pela salvação, pela graça. Ó Senhor, o Senhor habita em mim pelo Espírito Santo. E eu te louvo e te amo de todo o meu coração. Meu Deus e meu Pai. Abba, Pai. Senhor, eu te amo. Estou falando comigo mesmo, com Deus. Posso estar no meio de 1 trilhão de pessoas. Eu faço isso. Você faz isso. Ele faz isso. Ela faz isso. Todos devem fazer isso. Quem está entendendo?
E então todos se enchem do Espírito. Se um fizer, um se enche do Espírito e não demora muito. Agora eu estou pregando, se eu começar a fazer isso, eu vou me encher do Espírito. E aí eu estou pregando, como que eu vou fazer? Aí eu vou começar a glorificar a Deus, adorar a Deus em cânticos espirituais, e vocês estão ouvindo o apostolado. Então agora não é hora de fazer isso. Estão entendendo? Agora eu estou ministrando a vocês. Mas eu fiz isso agora há pouco no louvor. Comecei a falar comigo mesmo e com Deus. Porque eu conheço Efésios 5,19. Veja a sua Bíblia. Falando com vós mesmo, com salmos, hinos, cantos espirituais. Todos os crentes devem fazer isso. O crente que não fizer isso, ele vai ficar fraco na carne. Ou melhor, fraco no espírito. E a carne fortificada, fortalecida. O que vocês não podem esquecer em hipótese alguma, abençoado, é que existe uma luta a ser travada. Paulo chamou essa luta de bom combate. Ele disse para Timóteo, olha, Timóteo, combate o bom combate da fé. Aí antes de morrer ele disse, eu combati o bom combate. Que combate que é esse? Aqui, ó. Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas a serem resolvidos. Pega o manual do crente. Pastor, eu estou com uma doença, uma enfermidade. Peraí, manual. Isaías 53, ele levou sobre si, minhas dores e minhas doenças e enfermidades. Pastor, eu estou com a vida financeira, está tão... Espera um pouquinho, deixa eu ver o manual, deixa eu ver. O manual diz em Provérbios 3, 6 que eu devo reconhecer a Deus. No verso 9 diz que eu devo honrar a Deus. O verso 10 diz que se eu fizer isso... Está aqui o manual, abençoado. Está claro ou não está claro? O manual do crente é para ser lido, crido e praticado. Senão, independente da versão que você tiver, o manual não funciona. Está claro ou não está claro? Cadê o menino? Levanta a sua aí, abençoado, você de Diadema. Cadê a sua biblinha, aquela pequenininha que eu vejo? Cadê? Olha o tamanho, pequenininho. Novo Testamento. Levanta aí. Novo Testamento. Tem um Novo Testamento, não é isso? Então, pequenininho, né? Olha a minha como que é grandona. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada que pequenininho e grandona. O tamanho da Bíblia não quer dizer nada. É preciso ler ou ouvir, crer e praticar. Está aqui o manual. Pastor, eu não sei fazer bolo. Espera um pouquinho. 3 xícaras de leite, 3 ovos, muita oração, mais uma colher de confissão de fé, continue crendo, vai falando com Deus. Você tem que praticar, abençoado. Se você lê a receita e não pratica, como é que o bolo vai ficar pronto? E não me fala que você sabe fazer o bolo, que se eu não ver, eu não acredito. Bolo de teoria? Bolo só na cabeça? Faz o bolo, irmão, que eu quero ver. Faz o bolo, irmã. Você não conhece a receita? Você não sabe que tem que se encher do Espírito? Sabe ou não sabe? Faz o bolo, igreja! Que crente que não sabe que tem que se encher do Espírito? Todo crente tem uma? Todo crente tem uma? Todo crente. Não vou nem falar crente, cristão. Independente da ramificação. Porque o cristianismo se ramifica, né? Até católico. Eu não posso negar que o catolicismo faz parte do cristianismo. Eu não vou entrar nas raízes, não vou entrar em heresias, em doutrina, não vou entrar. Mas o catolicismo é uma ramificação do cristianismo. E aí vem evangélico, vem pentecostal, vem presbiteriano, vem renovado, vem tradicional, vem neopentecostal, vem toda essa leva do sistema que você conhece. Logo, todo crente, todo cristão tem uma Bíblia. Logo, todos sabem que deve se encher do Espírito. Todos enchem? Não. A maioria não. Lamentavelmente. E aí 1-0 para a carne. Na vida familiar, 1-0 para a carne. No serviço, 1-0 para a carne. No dia a dia, 1-0 para a carne. Até entre os irmãos, lá em Corinto estava assim. O irmão crente não adulterou com a mulher do pai dele? 1-0 para a carne. Eu te garanto, irmãos, como homem de Deus, se você se encher do Espírito Santo e manter o tanque cheio, não anda na reserva não, hein? Por quê? Porque numa emergência, Deus manda você fazer uma viagem longa e você está na reserva. Chega lá, irmão, a gasolina para no meio do caminho. No escuro,
chovendo, pneu careca, farol queimado. Não anda na reserva não, irmão. Enchei-vos do Espírito. É de graça. Anda com o tanque cheio. Pastor, mas eu não estou entendendo, pastor. O que eu tenho que fazer? Pastor, seja claro, o que eu tenho que fazer para andar com o tanque cheio na boca? Eu quero, pastor, o que eu tenho que fazer? Lê Efésios 5,19. Daí, 30 segundos, lê aí. O que você tem que fazer? Está aí. O que você tem que fazer para andar com o tanque cheio direto? Ah, pastor, pode deixar que domingo eu vou fazer. Domingo, irmão? Eu não sei se estou vivo amanhã. Como domingo? É para você fazer agora, já. De manhã, de tarde, de noite, tomando banho. Antes de dormir, dirigindo o carro. É para você fazer isso o dia inteiro. Que conversa é essa de domingo? É para você viver assim. Está claro ou não está claro? Essa é a diferença dos crentes. Alô? Ninguém é mais salvo que o outro. Não tem, esse é salvo. Esse aqui quase. Todos são salvos iguais. Todos são filhos iguais. Todos têm o Espírito igual. Todos têm a mesma medida de fé. Romanos 12:3. Por isso que Paulo disse que Deus não faz. Então o problema não é com Deus, porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas tem crente que não se enche do Espírito. Fala para o seu irmão, o problema não é com Deus. Irmãos, que Deus se revele como que esse assunto é sério, hein? Que não tem coisa pior, tem coisa mais feia que crente na carne. É melhor ser ímpio, bandido, ladrão, assassino, porque crente na carne não dá. Ah, mas o ímpio está matando. Ah, o ímpio está matando porque não conhece a Bíblia e você que tem a Bíblia há 30 anos. Essa escapou, essa foi sem querer. 1 Coríntios 12, quanto tempo que eu tenho ainda? 1 Coríntios 12, por favor. Tem um assunto que é muito importante. O tema de hoje, não apagueis o Espírito, parte 4. E eu já vim com as Bíblias aqui abertas, porque eu quero ler no grego e também na versão... Deixa eu tirar essa Bíblia daqui, eu vou ler só... Essa aqui já... Vou ler só nessa aqui, só. Pronto. Aqui já tem 3 versões, então, mas aquela não vai precisar. 1 Coríntios 12. Quando eu entro nesse Coríntios 12, eu gosto muito. Coríntios 12? Puxa, agora, irmão, agora me suporte aí, hein? 1 Coríntios 12, Gisele? 1 Coríntios 12 é um mar. Mas não é o Mar Vermelho, não é o Mar Negro, não é Praia Grande, não é Itanhaém, é o mar do Espírito Santo, Abba Pai. Se há um assunto que Paulo era perito em ensinar, é sobre os dons e a manifestação do Espírito Santo. Essa frase é muito importante. O crente precisa do Espírito Santo para viver na terra. E não vem com essa conversinha tradicional não, hein? Ah, eu já tenho o Espírito Santo, graças a Deus, eu já tenho. Não estou falando disso não, irmão. Não estou falando disso não. Estou falando de andar com o tanque cheio, com a panela fervendo, borbulhando. Alô? Entendeu, né? Tanque cheio, sempre cheio, na boca, até a boca, cheio. Aí a carne não tem vez, irmão. Quem está entendendo? Aí Gálatas 5,16, aí você está andando no Espírito, e aí você não satisfaz a vontade da carne. Pastor, eu tenho um problema que minha carne... Irmão, para a conversa, vai se encher do Espírito Santo para você ganhar mais. Nem me fala da sua carne. Amém? Não perco nem meu tempo, eu não perco meu tempo. Alô, eu não perco meu tempo. Pastor, porque a minha carne... Não fala da sua carne. Não fala do problema que eu tenho a resposta. É se encher do Espírito Santo. Isso é para toda a carne. Não interessa como que é a sua. É para toda a carne. É, pastor, porque eu tenho... Irmão, não fala para mim que eu não vou ouvir. Não quero saber disso aí. Quem é que está me entendendo, hein? Eu não tenho tempo para isso. Para ficar ouvindo como que é a sua carne. Eu já sei como ela é igual a minha. Não presta. Pronto, falei. Não é o que Jesus diz? A carne para nada?
Então eu já sei como que é a sua carne, por que eu vou ficar ouvindo você falar da sua carne? É, pastor, porque a minha carne, ela pensa, a minha carne fala. Pastor, quando... Irmão, parou, tem mais o que fazer. 1 Coríntios 12, quem já achou, diga amém. A respeito dos dons, verso 1, a respeito dos dons espirituais, porque quando você se enche do Espírito Santo, você não tem tempo para falar da sua carne. Porque quando você se enche do Espírito Santo, você não tem tempo para falar da sua carne. Porque quando você se enche do Espírito Santo, você não tem tempo para falar da sua carne. Você está em outro nível, você nem lembra dela. Primeiro Coríntios 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais. Versão revista atualizada. Outra versão. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Estou com 3 versões ao mesmo tempo, está aqui. Ó. Revista atualizada, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Essa versão é tradicional, a maioria das Bíblias é assim. Amém? Nova tradução, linguagem de hoje, Coríntios 12, 1. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Amém? Vamos ver no grego agora, aqui do lado, Coríntios 12, 1. Coríntios 12, 1, está aqui. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vós ignorardes. Sabeis que quando éreis gentios, para os ídolos mudos, como éreis guiados, sendo desviados, por isso faço saber a vós, que ninguém pelo Espírito de Deus fala ou diz, anátema a Jesus. E ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão por o Espírito Santo. Vamos para o verso 7, Coríntios 12, versículo 7. Versão revista atualizada, ou seja, a mais tradicional. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Vamos ver outra versão, nova tradução, linguagem de hoje. Coríntios 12, 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Glória! Palavra boa essa, hein? Vamos de novo? Nova tradução, linguagem de hoje. Coríntios 12, verso 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Deus dá alguma prova. Ele te dá uma prova de que Ele habita em você. Que prova que é essa? Ele se manifesta em você. Oh, glória a Deus! Dá um glória aí, igreja! Eu sinto uns negócios, eu dou uma agachada, não sei nem explicar. Uns gritos. Pastor, que grito é esse? Que grito é esse? Que grito é esse? Eu não sei explicar, irmão. O mais perto que eu chego é Romanos 8, 26. O mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos. É o mais perto que eu consigo chegar desses gritos aqui, que eu não sei explicar. Mas não consigo não dar, não consigo não fazer. Eu já tentei de tudo, mas não tem jeito. Olha, tá querendo sair. Fica aqui, ó. Fica. Eu não sei se eu choro, não sei se dou risada. É um gozo, é uma alegria. Ah, deixa eu, vai. Deixa eu! Deixa eu! Olha, eu não sei explicar, mas é gostoso demais, irmão! Eu não sei explicar, mas eu sinto uma coisa gostosa que eu não sei explicar. Contorce, agacha, dá vontade de sair correndo, dá vontade de... Olha, eu não sei explicar, irmão. Sabe por quê? Porque, diga comigo, nós temos duas naturezas. Diga, natureza carnal e natureza espiritual.
Então, quando o Espírito Santo se manifesta, dá um tilt na natureza terrena carnal. Estão me entendendo? Dá um tilt. Diga, temos duas mentes. Faz assim, ó, mente carnal e mente de Cristo. Então, esse assunto espiritual, ele é tratado com a mente de Cristo. Mas nós estamos vivos na terra. Eu sei que isso aqui é um microfone, eu sei que isso aqui é um paletó. Então, eu não estou aqui retardado, não sei o que está acontecendo. Tem gente assim, tem gente que recebe a unção. Irmão, Deus não deixa você inconsciente não, hein? Tá claro? Deus não te deixa inconsciente. Você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode estar chorando na presença de Deus, pode estar falando em línguas, pode estar cantando em línguas, você pode estar sendo arrebatado. Quando eu fui arrebatado, eu não estava consciente. Quando eu fui arrebatado, eu não estava inconsciente. Eu vi quando o anjo chegou e tirou o meu espírito do meu corpo. A primeira vez você fica... Sempre tem a primeira vez, né? Não sei se todos terão. Paulo teve. A primeira vez, a unção veio sobre mim, eu caí na unção, não deu 30 segundos. Um anjo apareceu do meu lado direito, enfiou a mão na minha costela, as duas, enfiou a mão assim até a metade do corpo, tirou o espírito para fora. E eu vi o meu corpo ali e meu espírito do lado do anjo. Aí eu aqui, o anjo aqui e meu corpo lá. Eu não sabia o que falar, mas eu sabia, eu estava consciente. E eu vi os irmãos tudo orando. Os irmãos, era uma reunião de oração, os irmãos orando, eu aqui, o anjo ali, e o anjo falou assim, eu vou te mostrar uma coisa, vem aqui. Pegou na minha mão e puxou. Subimos, atravessamos. Eu, por um instante, eu pensei que ia bater a cabeça, porque mente carnal, né? A carne lá, por um instante, um milésimo de segundo, quando o anjo me puxou para cima, passou. O espírito passou pela laje da casa. Aí, quando passou a laje, eu vi a casa, e meu corpo ficou lá. Eu vi a casa, aí comecei a ver a rua, comecei a ver o bairro, comecei a ver a cidade, e foi subindo, eu fui vendo o estado de São Paulo, e foi subindo, fui vendo o Brasil tudo, e de repente, passou para uma outra dimensão. Já não é mais a terra. Já não é mais a terra, já não é mais São Paulo, não é mais Brasil, é outra dimensão. E uma velocidade indescritível. Talvez para você não saber o caminho. Senão você vai querer voltar. Sei lá, estou brincando. Mas a velocidade você não consegue ver nada. Consciente. Muito consciente. A velocidade não dá para descrever. Muito rápido, você não consegue discernir nada, você não consegue ver. De repente, chegamos num lugar. Descemos assim, em pé, legal, calminho, tudo uma paz. Rua de ouro e cristal. Ei, papai! Eu estou acostumado com rua de terra, com rua de ouro e cristal, irmão. Rua de ouro e cristal, olhava assim, nossa. Aí o anjo falou assim, Deus está permitindo, não estou falando. O anjo falou assim, eu estava abobado, estava assim. Ó. Uma rua de ouro e cristal, diamantes, pedras preciosas. E eu estava assim abobado, o anjo falou, o que você quer saber? Eu falei, o que você quer saber? Eu estou aqui, não estou nem... Eu consciente, eu pensei, eu estou aqui, você pergunta o que eu quero saber? Eu estava... Estão me entendendo? Aí eu lembrei de Apocalipse. Aí eu falei, João disse que a praça é de ouro puro. Falei para o anjo, aonde é essa praça? Ele falou, vem aqui. Pegou na minha mão, voamos de novo. E lá do alto eu vi como se fosse um chapéu assim, sabe? Um chapéu. Parecia uma casa de sapé, sabe, de chapéu, aquela churrasqueira, do alto. Quando foi chegando perto, eram várias árvores. De longe parecia um chapéu. Mas quando foi chegando perto, eram várias árvores. Pousamos lá. Aí quando chegou lá, as árvores tudo de ouro, os galhos de ouro, as folhas de ouro, os gravetos de ouro, e a praça toda de ouro puro maciço. Oh, glória a Deus! Como eu não sabia quando eu ia voltar, te provando que eu estou consciente, e estava na hora, eu não sabia quando ia voltar, eu falei, eu vou sentar nesse banco aqui, irmão. Eu vou sentar, não sei quando eu vou voltar aqui. Aí tinham, sabe esses bancos de praça? Não tem aqueles bancos de cimento? Não é largo assim, comprido? Esses bancos que você sente normal.
Falei, eu vou sentar. Não sei quando eu vou voltar. Sentei, o anjo ficou em pé. Eu deixei ele lá e fui lá, sentei naquele banco, balangava as pernas assim, ó. Coisa linda, irmão. E eu passava a mão assim, ó, brilhando ouro amarelinho, maciço. Oh, glória a Deus! Essa eu vi de perto. João disse, mas eu vi com os meus olhos. Oh, glória a Deus. Acabou meu tempo? Que hora que é aí? Se tiver escrito, eu já cria também, irmão, mas aí eu fui ver de perto. Ele perguntou o que eu queria saber, eu falei. Tinha tanta coisa na Bíblia que eu não lembrei. Passou, eu falei, por que eu... Ele perguntou o que eu quero saber, eu não sabia. Falei, João disse que tem uma praça, cadê essa praça? A primeira coisa que eu pensei. Eu não fui lá para ver a praça, mas ele perguntou o que eu queria saber, eu falei, cadê essa praça? De ouro puro, maciço. Mais palmas ao Senhor. Está preparado para nós, hein? Jesus disse, eu vou preparar lugar, e onde estiver, vocês estarão também. Olha, papai, eu não vou ter tempo, o tempo está acabando, mas eu vou ler aqui o versículo 7. Vou continuar na quinta parte, quarta-feira, tá? 1 Coríntios 12, verso 7. Vou parar aqui, vou continuar na quinta parte, quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar coisas, hein? Quarta-feira, porque eu vou mexer com... Eu vou só ler, explicar não vai dar tempo. Tem 10 minutos aí? Só ler, explicar não vai dar. Cadê minha outra Bíblia? Vamos ler nas duas. Coríntios 12, quem já achou, diga amém. Amém. Versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um na versão tradicional para aquilo que for útil. Vamos para o verso 8? Vou parar aqui e então, quarta-feira eu continuo. Coríntios 12, 8. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Quando diz Espírito, Espírito Santo, tá claro? Que por vezes Paulo não escreveu tudo. Você sabe que quando está escrito Espírito em maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Amém, abençoado? Amém. Não tem como errar, né? Quando a Bíblia fala Espírito, em maiúsculo, andai no Espírito, Gálatas 5,16, é andai no Espírito Santo. Né? Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18, o Espírito Santo, está em maiúsculo. Coríntios 12, para terminar, verso 8. A um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Ô pastor, mas esse negócio aqui já não acabou tudo? Já não passou isso aí? É quando Deus acabar e passar, aí passou. Hebreus 13, 8. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui não fala sobre a lei de Moisés que terminou em Cristo. Aqui fala da manifestação do Espírito Santo. Fui claro? Fala da manifestação do Espírito Santo. Quem tem caneta e papel aí? Tem caneta e papel? Existem 9 dons espirituais. Vai resumindo, escreve aí. Existem 9 dons. Eu li Coríntios 12, do verso 8 ao 10. Fala sobre 9 dons espirituais. Ou 9 dons do Espírito Santo. Levante um dedo. Diga. 3 dons de inspiração. Ou seja, profecia, diga profecia. Diga variedade de línguas. E interpretação de línguas. Quantos dons são? 3. Essa é uma classe. Porque os 9 dons estão divididos em 3 classes de 3. 3 vezes 3? 9. Isso Paulo não explicou. Porque ele pôs o fundamento e outro edifica. Quem pegou essa? Paulo só pôs o fundamento. A respeito dos dons espirituais, um profecia, o outro não sei o quê, o outro fala em língua, e foi embora. Então, ele pôs o fundamento e ele falou, outro edifica. Diga comigo, existem 3 dons de inspiração. Ou seja, dons de inspiração, dons que falam algo. Profecia.
Para você profetizar, você tem que falar. Variedade de línguas. Para você falar em línguas, você tem que falar. Interpretação de línguas. Para você interpretar, você tem que falar. Logo, 3 dons que falam algo. Dons de inspiração. Não se aprende em escola dominical, não se aprende em faculdade teológica. É uma manifestação do Espírito Santo que nos inspira. É uma inspiração que vem do Espírito Santo. Que te capacita a profetizar, falar em línguas ou interpretar línguas. Chamado de dons de inspiração. Diga, dons de inspiração. Diga, são dons que falam algo da parte de Deus. Quem entendeu? Segundo dedo. Levanta o segundo dedo. Diga, dons de poder. Diga, dom da fé. Operação de milagre. Dons de cura. Algumas versões, dons de curar. Esses são dons de poder. Não são dons de inspiração. Ora, se são dons de poder, são dons que fazem algo. Dons de inspiração falam algo. Dons de poder fazem algo. Operação de milagres, dom da fé e dons de curar. Terceiro dedo, levante aí. Diga, dons de revelação. Diga, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Essa é fácil. Se são 3 dons de revelação, são dons que revelam algo. Está claro ou não está claro? Então diga, 9 dons. Diga, 3 dons de inspiração. 3 dons de poder. 3 dons de revelação. Diga, os dons de inspiração são 3 dons que falam algo. Diga, os dons de poder são 3 dons que fazem algo. Diga, os dons de revelação são 3 dons que revelam algo. Quem está entendendo a sabedoria e o conhecimento que Paulo tinha sobre esse assunto? E tem igreja que joga tudo isso fora, hein? Tem ou não tem? Que vergonha, hein, apóstolo? Que vergonha, hein, pastor? Tem igrejas que jogam fora. Passa por cima de Coríntios 12, pisa, vira a página rapidinho. Porque o homem não aceita, porque o homem não crê, porque o homem não entende. Vira rapidinho Coríntios 12, passa por cima, pisa e já vai falar, pela graça você é salvo. É verdade, é. Mas Paulo não falou só isso. Ele falou outras coisas também, que eu vou falar mais na 5ª parte. Posso falar alguma coisa para vocês? Não apagueis o Espírito. Moisés disse, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Na versão, no grego original, o Espírito, não apaguem. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.